Amém. Jesus é o Senhor. Vamos agora dar sequência aqui no estudo do livro Um Homem Segundo o Coração de Deus, capítulo 9, cujo título é A Evasiva de Saul após desobedecer a Deus. Aqui começa o capítulo 9, o seguinte parágrafo. Se o nosso real desejo é agradar ao Senhor, precisamos aprender a não seguir os nossos bons conceitos, mas obedecer totalmente ao que Ele nos ordena. Isto é mais agradável ao Senhor do que qualquer sacrifício que possamos fazer a Ele. A gente vê aqui, que o início aqui do capítulo 15 de 1 Samuel, Samuel, quando foi ali falar com Saul, ele fez questão de dar ênfase. Ele falou, vamos ler o versículo aqui, 1 Samuel 15, versículo 1, que diz: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Então, por que aqui no capítulo 15 ele fala, atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Então, porque já teve algo recorrente. Se a gente for aqui um pouquinho para trás, no capítulo 13, houve um sacrifício ali que Saul não esperou Samuel e já foi oferecer um sacrifício. E ele foi reprovado por Deus. Ele não estava apto, para fazer ali aquele sacrifício. E aí ele foi reprovado por Deus ali. Aqui no versículo 13, capítulo 13, versículo 14, o Samuel fala assim para Saul, O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. A gente voltando um pouquinho mais aqui, Samuel chega lá e fala, mas por que você fez? No versículo 11. Aí Saul respondeu, vendo que o povo ia se espalhando e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já se tinham ajuntado a Micmas, aí eu disse comigo mesmo. Ele fala aqui, eu disse comigo. Não foi nem consultar o Senhor, ele conversou com ele mesmo, pensou com ele mesmo. Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obteve a benevolência do Senhor. Ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Então a gente vê que neste primeiro acontecimento, em relação ao holocausto aqui, ao sacrifício que ele foi oferecer, e ele não estava preparado, e o Senhor o reprovou, quando Samuel foi falar com ele, a gente vê que ele não teve nenhuma reação de arrependimento. Pelo contrário, ele já foi se justificando. Samuel perguntou, ele já foi com um monte de justificativa. Então a gente tem que tomar cuidado. E aqui no capítulo 15, Samuel faz questão. Fala, atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Já levou um puxão de orelha ali um pouquinho antes, e aí o Senhor pôs a nova situação. Quando o Senhor fala, assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 2, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Torce o oposto a Israel no caminho, quando este subir a Egito. Vai, pois, agora, fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Então o Senhor ele deixou bem claro. Samuel, quando foi falar ali a palavra de Deus ali, a ordem do Senhor ali para Saul, ele foi bem claro. Falou, vai lá Amaleque, vai ferir a Amaleque e tudo, vai aniquilar tudo, não é para deixar nada. E aí a história nós já conhecemos. Saul subiu com o exército e ele não aniquilou tudo. Ele não cumpriu
a palavra do Senhor, a ordenança de Deus. O que ele fez? Ele preservou o rei, né? E preservou também os seus bois, seus gados, suas ovelhas. E aí quando Samuel foi perguntar para ele, falou, cara, por que você não cumpriu, né, a ordenança do Senhor? Aí ele veio novamente com justificativas. Não, mas pô, era o rei. Né? A gente vê aqui que ele fala, não, os bois, as ovelhas é para sacrifício a Deus. E veio com um monte de outras conversas, né, que não era a vontade do Senhor. A gente pegar aqui em 1 Samuel capítulo 15, versículo 19, fala: Por que, pois, não atendestes à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Né? Então, a gente vê que quando nós não obedecemos a palavra do Senhor, nós fazemos o que é mal. Né? Quando a gente despreza a palavra do Senhor e escolhe de maneira as coisas boas, né, da nossa carne, do nosso natural, a gente está sendo mal, fazendo coisas más aos olhos do Senhor. Né? Aí o Saul disse a Samuel, versículo 20, pelo contrário, dei voz ao Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, que era o rei, né, de Amaleque, e destruía os amalequitas totalmente. Mas o povo tomou o despojo de ovelhas e bois, o melhor do designado a destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Aí no versículo 22, que é o versículo, né, que ele dá uma chamada ali em Saul, né, e reprova ele, fala: Porém Samuel diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Ele continua aqui no versículo 23, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Olha, irmãos, como é forte, né, essa palavra. E a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Né? Então, a partir desse momento, quando Samuel fala a Saul, falou, ó, o Senhor, por causa disso daí, ele tirou de você a bênção ali de ser rei. Né? Ele te rejeitou. Né? O Senhor rejeitou a pessoa dele, rejeitou as ofertas dele. E aí ele ficou preocupado. Aí, não, peraí, agora eu quero me arrepender. Mas a motivação dele não era para se arrepender, para voltar a ter uma comunhão clara ali com o Senhor, uma comunhão na luz ali com o Senhor. Mas era porque ele não queria perder o seu poder como rei, seu domínio ali como rei. Né? Então, às vezes, a gente tem que colocar na condição de Saul. Né? Então, quantas vezes, né, o Senhor fala para nós, através da palavra profética, né, através dos seus apóstolos, e às vezes a gente quer preservar alguma coisa, né? Uma coisa boa. A gente tem que tomar esse cuidado, né? A gente tem que ter sempre um coração de arrependimento, nos voltar ao Senhor e atentar, né? Assim como Samuel falou para Saul, atenta, pois, agora a palavra do Senhor. Então a gente, né, ouvir e atentar às palavras que o Senhor tem falado para nós. Que o nosso natural, né? A gente vê, vou citar dois exemplos. O exemplo de Jesus, quando ele falou que ia ser necessário que ele fosse morrer e ressuscitar ao terceiro dia, e Pedro, no natural dele ali, não, Senhor, de maneira nenhuma. Né? E aí o Senhor falou, arreda, Satanás, que és para mim pedra de tropeço. Então o Senhor estava conectado com a vontade de Deus, mas Pedro, naquele momento, ele estava conectado com a sua vontade da carne. Ele não queria que o Senhor fosse
sofresse tudo aquilo e fosse crucificado. Mas é porque ele não estava entendendo qual que era a vontade do Pai ali. E o Senhor Jesus não, ele estava ali, ele sabia qual era a vontade do Pai e estava ali determinado a cumprir a vontade do Pai. Né? Então a gente precisa separar, né, o que o nosso natural, né, acha que é bom. A gente tem que de fato cumprir a palavra que o Senhor, está atento à palavra do Senhor. O outro exemplo que traz aqui para nós, né, que lembra a questão dessa falha aqui de Esaú, perdão, nessa falha de Saul, foi Caim, né? Caim, ele não se atentou ao que o Senhor queria, e antes ele pensou no natural dele, falou, vou dar o meu melhor aqui, vou dar o melhor fruto aqui da terra, a melhor porção, eu vou oferecer para Deus, o melhor do meu suor aqui, do meu trabalho aqui da terra. E aí o Senhor reprovou, né? O Senhor falou, não é isso que eu quero. Então, irmãos, é muito sério, né? Essa palavra vem como uma advertência, né, para nós de fato nos atentarmos às palavras do Senhor, né? E não querer colocar as nossas vontades. O que é desprezível é muito fácil. A gente já, de fato, já fala, isso daqui é desprezível. Isso daqui a gente não, tira isso daqui, né? Agora, o que é bom, às vezes no nosso olhar, na nossa ótica, na nossa alma, na nossa carne, poxa, isso daqui é bom, eu quero preservar isso daqui. Então a gente tem que ter um coração de arrependimento, ter comunhão em oração, né, com o Senhor, para a gente ter, né, essa palavra de fato e cumpri-la da maneira com que o Senhor quer, para a gente não misturar a nossa vontade, né, não querer impor a nossa vontade com a vontade, sobre a vontade de Deus. Pelo contrário, mas que a vontade de Deus reine sempre em primeiro lugar e que nós tenhamos essa sensibilidade, né, de honrar a palavra do Senhor. Né, por mais que o nosso natural, né, mas peraí e tal. Mas o Senhor, ele sabe de todas as coisas, né, e a gente tem que ser fiel, tem que cumprir fielmente a palavra do Senhor. Então a gente está em comunhão, está alinhado, está no Espírito, isso tudo nos dá clareza, nos dá paz, nos dá direção. Né? Então a palavra profética, nós estarmos ali alinhados com os apóstolos, está em oração, está no Espírito, né? Isso tudo produz em nós, né, um coração de executar a vontade do Senhor. Né? E o Senhor possa nos usar e que nós possamos aprender diante dessa palavra aqui do capítulo 9, né? Nós possamos cumprir, né, fielmente, estar atento e cumprir fielmente as palavras do Senhor. Jesus é o Senhor. Dê seu like, comente, curta, ativa o sininho. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Jesus é o Senhor. Deus abençoe vocês.